Olá, esta é a entrevista na íntegra com o coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Carlos Gadelha, convidado pela AFPEA para compor o episódio de número 7 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos dessa entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da série AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Agora vamos para o 7º episódio da série de podcasts e no ciclo de entrevistas vamos falar sobre tecnologia e como a pandemia influenciou as próprias tecnologias e a nossa relação com elas. E na conversa que você ouve agora, eu faço contato com o coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ele que foi secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde entre os anos de 2011 e 2015, Carlos Gadelha, a quem eu agradeço muito por aceitar o convite para esse bate-papo aqui no meio de uma agenda tão atribulada. Carlos Gadelha, muito obrigado, seja bem-vindo aqui à nossa série. Bom, eu queria primeiro saudar a Associação de Funcionários do IPEA. O IPEA, assim como a Fiocruz, é uma instituição estratégica do Estado brasileiro e é um prazer enorme ter este diálogo e eu já me coloco à disposição para a gente permanentemente aprofundar, porque sem servidores públicos dedicados, trabalhadores, competentes e honestos, nós não vamos ter como sair do impasse que estamos vivendo por nossa trajetória de desenvolvimento. Um prazer estar aqui com você, Lucas, e será um momento especial para interagir com você e com todos que nos ouvem e que vão nos ouvir a partir desse nosso podcast. Com certeza, o prazer é todo nosso, viu? E eu começo já pedindo para que você nos fale um pouco sobre, direto ao ponto aqui, a pandemia que nos mostrou a importância do SUS e dos institutos públicos de pesquisa e produção, assim como e aí inserida a Fiocruz, né, muito importante nesse período de pandemia aqui no país, e nos mostrou também o período pandêmico, a capacidade, a importância da capacidade produtiva local. Eu queria saber, na opinião do senhor, se isso deve facilitar um maior investimento no setor por parte dos governos, ou se o senhor acha que pouco muda essa nossa experiência aí no momento que a gente fala que já se vão 2 anos de pandemia? Lucas, eu agradeço pela pergunta. De fato, na Fiocruz, a gente vem desenvolvendo há cerca de 20 anos, são 2 décadas, uma perspectiva que articula o Sistema Único de Saúde, o acesso universal à saúde, com a necessidade de existência de uma base econômica, produtiva e tecnológica que sustente os princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde, que é o acesso universal à saúde, ou seja, todos têm direito à saúde, equidade, aquela equidade que a gente assiste na fila de vacina, onde não tem diferença de gênero, de raça, de nível social, e a integralidade. O SUS é obrigado a dar o acesso desde os procedimentos mais simples até os procedimentos mais complexos para todos. Nós temos uma frase na Fiocruz que é emblemática disso: ou é para todo mundo ou é para ninguém. É a base de um sistema universal que, no fundo, é um sistema de solidariedade. É um sistema onde a gente não fragmenta a sociedade pelo nível de renda e pela situação específica das diversas identidades que a gente tem no nosso país, da diversidade que a gente tem no nosso país. Aliás, a diversidade é algo muito bom. Então, o caráter e o simbólico do sistema universal vai muito além de um sistema compensatório para aquela população mais vulnerável. É um sistema que trata dignamente
as pessoas, independentemente do nível de renda. E na Fiocruz a gente desenvolveu a perspectiva de que a base econômica, produtiva e tecnológica é absolutamente central para que a gente não tenha um SUS com pés de barro. Nós só vamos poder garantir o acesso universal à saúde, e a pandemia mostra isso de modo escancarado, revela de modo muito acentuado, se a gente tem uma base econômica, produtiva e tecnológica interna. O que a gente assistiu no meio da pandemia, foi literalmente um grupo restrito de países ricos impedindo o acesso universal a produtos muitas vezes simples, como máscaras, como álcool, até produtos mais sofisticados, como ventiladores ou mesmo vacinas. Não fosse o Brasil, pelo papel da Fiocruz e do Butantan na produção de vacinas, hoje a gente teria uma parcela ínfima da população vacinada. E todas essas ações em parceria com o setor privado, mas orientado por uma visão de Estado, e eu acho que essa é uma lição central da pandemia, o SUS se mostrou absolutamente central. Eu quero lembrar que a vacinação é feita nas unidades de atenção básica. É SUS puro sangue. Vacina para todos que precisam, de acordo com as prioridades definidas, independente de qualquer diferenciação. E dado em unidades básicas de saúde, que é o coração dos sistemas universais, que é a atenção básica em saúde. E o que a gente alertava na Fiocruz há 20 anos, e lutamos muito para isso, é que sem uma base econômica, produtiva e industrial, a gente poderia não conseguir viabilizar o acesso universal. Eu costumo dizer que se a gente não tem uma produção em atenção básica, o sistema desaba. Se a gente não tem produção de ventilador, o sistema desaba. Se a gente não tem vacina, o sistema desaba. Se a gente não tem anestésico para a pessoa que é entubada, o sistema desaba. Então, a gente tem um sistema econômico decisivo, estratégico, e há 20 anos a gente falava, sem essa base econômica, a gente fica vulnerável e dependente. E estamos avisando de novo que no contexto da 4ª revolução tecnológica, nós não vamos conseguir sequer fazer uma vigilância preditiva que diga onde vai surgir a pandemia. Como é que a gente chega antes da doença? Se a gente não entra na 4ª revolução tecnológica em saúde, a gente não consegue estruturar e adequar o nosso sistema único de saúde aos requerimentos da transformação em curso. Então, a pandemia nos ensina, o SUS é decisivo, ela nos ensina que a produção local, o sistema econômico da saúde é decisivo para garantir o acesso das pessoas, e ela nos ensina uma terceira coisa que é muito importante. Saúde é desenvolvimento. Saúde gera cidadania. Saúde não é ausência de doença. Saúde é bem-estar e é felicidade. Então, a saúde ela gera desenvolvimento, ela gera bem-estar e, pasmem, para a visão convencional, ela gera emprego, renda, investimento e crescimento do PIB. Então, acho que essa na verdade, a Fiocruz propõe há 20 anos uma mudança de paradigma, onde a política industrial, a política de inovação tem que ser articuladas e orientada pela política social, pelo acesso social. Mas isso não é um jogo de soma zero. Pelo contrário, se a gente fizesse isso durante a pandemia, investisse pesadamente, por exemplo, na atenção básica, o país, ao mesmo tempo, cresceria, porque na saúde a gente não podia parar, o país cresceria, aumenta o PIB, aumenta o imposto, aumenta o investimento, aumenta a inovação e gera bem-estar e cuidado para as pessoas. Então, acho que a pandemia nos dá uma grande lição, mas a gente não pode esquecer, e não é claro que os discursos que sempre combateram o SUS, que sempre foram reativos à produção local, que tratavam isso como coisa de pensamento antiquado de dinossauros, que a gente produzisse soja e comprasse medicamentos e vacina no mercado internacional, como se saúde fosse um bem homogêneo, disponível a qualquer hora e a qualquer momento. O que a gente viu foi uma verdadeira geopolítica e batalha em torno dos produtos da saúde, que nos levantou à luz que a nossa tese estava correta. Não é fazer as velhas políticas protecionistas,
mas políticas que casem com os grandes desafios nacionais. De certa forma, a Fiocruz e a ação política que a gente teve, inclusive no período de 2011 a 2015, onde estabelecemos uma série de parcerias para o desenvolvimento produtivo, que são a base tecnológica onde as vacinas para a Covid estão sendo produzidas pela Fiocruz e pelo Butantan, mostrou que a tese estava correta. E antecipou mundialmente a primeira política pública orientada por missões no mundo na área social. Eu acho que é isso que deu uma sustentação, mas ao mesmo mostra a tragédia que a gente enfrentou em algum momento de não ter máscara, não ter ventiladores, ter um atraso nas vacinas mais inovadoras, que felizmente conseguimos encurtar esse atraso, porque tínhamos trajetória da Fiocruz e do Butantan, termos problema de medicamentos daquelas pessoas que precisavam quando eram intubadas. Então, alertamos há 20 anos atrás e estamos alertando de novo. A saúde é uma das frentes vitais e essenciais para a gente colocar a tecnologia, o desenvolvimento e o produto interno bruto em favor de quem o gera, que é a população brasileira. Mas o senhor acha que esse recado está sendo ouvido? Lucas, eu acho que hoje ele é ouvido como parte de uma agenda emergencial e defensiva. A gente está no meio da pandemia, Você imagina se a Fiocruz e o Butantan não tivessem ofertado 250 milhões de doses para a população brasileira. Então não é que ele está sendo ouvido. Nós estamos gritando para que as políticas públicas e a sociedade brasileira, junto com a sociedade brasileira, nós, sociedade brasileira, aprendemos que produção é uma questão de saúde pública. Mas eu tenho muito receio com o pensamento, velho pensamento, o velho e antiquado pensamento revestido de modernidade, de que a gente tem que se especializar no que a gente sabe fazer melhor, que biotecnologia não está aí para o nosso pico. O Brasil entrou na moderna biotecnologia com essas parcerias com o desenvolvimento produtivo que articulam instituições públicas como a Fiocruz e o Butantan, com empresas privadas que têm lucro, que têm renda, mas que trocam, mediante uma ação estratégica do Estado, o seu foco para pequenas populações de alta renda, para grandes populações com preços melhores e trazendo a tecnologia para o Brasil. Então, eu tenho muito temor de que eu vejo, às vezes, algumas falas, e até num editorial de um jornal de grande circulação, que a produção nacional era fundamental, mas que nós tínhamos que limitar o papel do Estado e não utilizar o mercado público. Ora, é justamente o poder de compras do SUS que permitiu que a Fiocruz fizesse um acordo com a AstraZeneca, comprando 100 milhões de doses que não existiam, que estavam na inovação, estavam em processo de inovação. Nós compramos a presidente Nízia, uma servidora, primeira mulher presidente da Fiocruz nos seus 122 anos de história, e comprasse o futuro, utilizando o poder de compra do SUS. E com isso conseguimos ofertar a vacina mais barata do mundo no Brasil. E com tecnologia que foi absorvida, e hoje a Fiocruz produz um insumo farmacêutico ativo. Então, como que eu posso fazer isso, servidores do IPEA, sem ter nenhum saudosismo das velhas políticas protecionistas? Eu não estou aqui defendendo indústrias automobilísticas que ganharam rodos de dinheiro e depois vão embora do Brasil sem deixar nenhum rastro, sem deixar nenhum... Isso não é o que a gente nunca defendeu na Fiocruz. É uma política voltada para as necessidades da sociedade, e aí sim tem que ter o Estado, usando aqui a nossa parceira Mariana Mazzucato, que reforça essas ideias que a gente vinha desenvolvendo há 20 anos, o Estado empreendedor, o Estado inovador, fazendo uma articulação com o setor produtivo, onde o Estado visa o bem comum, e o setor produtivo naturalmente visa ter ganhos. E a gente mostrou que parcerias são possíveis. Empresas de biotecnologia foram criadas.
Muitas delas agora estão fazendo 10 anos, com um portfólio de produtos para câncer, em parceria com o Fiocruz, por exemplo, e para doenças autoimunes. A vacina da Fiocruz para a Covid foi feita mediante parcerias em biofármacos com o setor privado e na cooperação internacional com países desenvolvidos e também com Cuba. É aquela base tecnológica. A do Butantan, em parceria do Butantan com uma empresa francesa que produzia vacina para gripe, quando queriam que a gente comprasse diretamente da empresa francesa, a gente falou, não, a gente só compra se tiver tecnologia e preço bom. E conseguimos, porque a gente tem um mercadão, o mercado do SUS para usar estrategicamente. Então, Lucas, eu tenho muito receio que as velhas ideias, como dizia o Keynes, né, que moram nos escaninhos, nos façam esquecer as lições que a gente está aprendendo. Porque são investimentos de longo prazo. A gente não pode ficar investindo olhando para o retrovisor. A Fiocruz e o Butantan deram respostas porque teve 20 anos de investimento nessas plataformas tecnológicas que eu falei. Em algum momento me perguntaram, amigos, colegas, vamos fazer uma política de reconversão industrial no meio da pandemia? Eu falei, desculpe, nós só vamos dar resposta onde a gente já sabe fazer. Porque não se produz, o produtor de soja não começa a produzir medicamento em 2 meses. O produtor de minério não começa a produzir, ou de aço, ventilador em 6 meses. Isso não é verdade. Então a gente tem que ter políticas de longo prazo para reconstrução e construção de um sistema econômico da saúde como uma das grandes apostas do século XXI. Essa batalha, Lucas, não está ganha. Eu convoco, se aqueles que acham que isso é pertinente, que eu estou falando, que nós nos unamos, os servidores públicos que querem empreender, querem inovar, querem correr risco, que não são corruptos, mas não querem também pôr em risco toda a sua família para correr o risco da incerteza e da inovação sobre o futuro, que eles possam trabalhar. E para isso a gente tem que mudar, sim, o paradigma de políticas públicas que a gente está vivendo. Eu tenho muito receio que as velhas ideias retornem, nos colocando de novo numa trajetória primária exportadora, onde a gente vende bananas e, quando tem dinheiro, compra medicamentos, vacinas, ventiladores, inteligência artificial, tecnologias de Big Data para atender a nossa população. A saúde mostrou que a questão econômica e industrial é uma questão de saúde pública. A pandemia mostrou. Pois é, e olhando para frente, então, aproveitando o gancho, o Brasil, né, é deficitário em muitos segmentos do setor saúde e num mundo globalizado com desenvolvimento tecnológico, muitas vezes é preciso escolher os segmentos em que se vai investir, né? Na área da saúde, queria saber do senhor quais, então, o senhor falou de alguns contratos, alguns avanços, né, nesses acordos com a iniciativa privada. Queria saber, na área da saúde, na sua opinião, quais os segmentos o Brasil é mais competitivo e em quais deles as políticas públicas deveriam apostar mais? Olha, Lucas, essa é uma questão muito importante e eu queria poder esclarecer com toda a calma aos nossos ouvintes, né? Quando a gente está falando do SUS e da saúde, a gente está falando de um sistema econômico, produtivo e tecnológico. A gente não está falando de alguns... Não é uma estratégia competitiva de nicho. Por exemplo, na Covid, se eu não produzo máscara, que é de média tecnologia, mas é de média tecnologia com alto potencial. Já já eu vou contar para você uma história da Universidade Nacional de Brasília, da UNB, que nos anima muito do nosso potencial para o futuro. Mas se a gente tem um sistema produtivo, como eu falei, se faltou máscara, acabou. Se faltou vacina, acabou. Se faltou ventilador, acabou. Na verdade, a gente está colocando a saúde, o sistema econômico da saúde como um todo, com elevada prioridade. O petróleo e gás não era um sistema econômico integrado que foi dado prioridade? A cadeia produtiva automobilística envolvendo automóveis, autopeças não foi dada prioridade? Ou a gente vai virar produtor de marcha? Produtor de velocímetro? Tá?
O que a gente está colocando, olha, é um sistema integrado. Olha que coisa interessante. A diversidade nacional, por exemplo, permite diferentes graus de complexidade tecnológica produzidos no próprio Brasil. Eu já vou te dizer que não é uma proposta autóctone, é uma proposta globalizada, mas de uma globalização pela solidariedade. Já eu chego lá. A Fiocruz acabou de celebrar o sucesso da planta de produtos para AIDS em Moçambique. Então, a gente tem uma ação global pela solidariedade, não essa globalização vergonhosa, onde, em certo momento, enquanto países desenvolvidos estavam dando a terceira dose, o Haiti não tinha recebido sequer uma dose. Isso não é globalização. Isso é pouca vergonha, e é insensibilidade, e é exclusão, deixando muitos para trás e rasgando a Agenda 2030. Então, o que a gente está propondo é um pouco mais sofisticado. É que esse sistema produtivo da saúde, que tem diversos níveis tecnológicos, ele como um todo seja uma grande vocação do Brasil, porque nós temos o primeiro sistema universal criado nos trópicos. Foi a maior inovação brasileira no período recente, foi a criação do SUS, e olha a resposta que está sendo dada aí. Nós temos um mercado de 212 milhões, porque todos os brasileiros, todos tomam vacina, todos têm produtos regulados pela Anvisa. Não é verdade que o SUS atende apenas não, né? A maioria de 75% da população brasileira, ele atende 100% da população brasileira. Até porque os tratamentos mais caros e mais dispendiosos, invariavelmente, são assumidos pelo SUS, mesmo nas classes de renda mais avançadas. E aí, nisso, eu vou dar o exemplo da máscara, né? Só para sair um pouco do campo da Fiocruz, do Butantan, né? Existe o grupo da Engenharia Biomédica da UNB, que fez uma máscara, né? Desenvolveu e acabou de ter o registro na Anvisa, usando nanotecnologia, eles tecnicamente chamam respirador, né, facial, usando nanotecnologia que filtra mais do que qualquer uma dessas máscaras que estão no mercado com preço muito mais baixo. Aí eu posso falar para você, nossa vocação é biotecnologia e não máscara. Eu posso falar para você, a nossa vocação é produto para câncer, por imunoterapia, que é caríssimo, e não penicilina, que está faltando na atenção básica de saúde. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode sim estabelecer cooperações onde a gente tem base tecnológica e temos relações comerciais com países do mundo. Aliás, toda a trajetória da Fiocruz, a instituição que mais coopera com empresas internacionais e com empresas nacionais privadas em saúde da América Latina é a Fiocruz. Isso não significa uma cooperação fechada, agora não uma cooperação submissa, onde a gente fica fazendo, onde muita gente propõe que a gente faça embalagem, que a gente venda dados e que a gente compre informação e compre IFA, insumo farmacêutico ativo do exterior. Na saúde, nós nunca discutimos, quando eu fui secretário, no período de 2011 a 2015, eu costumo dizer que é uma política de conteúdo local mais avançada do mundo. Porque nós nunca discutimos o preço do conteúdo local, o valor do conteúdo local. A gente discutia aonde está o conhecimento. O ouro do conhecimento tem que ser transferido. Transferir atividades acessórias, a empresa depois vai embora, leva o conhecimento, fecha as portas e a gente fica literalmente a ver navios ou a ver automóveis, né? Como foi o caso aqui na automobilística. Então, a proposta é que o Brasil, com esta diversidade regional, a gente pode ter alguns estados vocacionados para biotecnologia, outros que têm a vocação na química, outros, por exemplo, que têm um grande potencial, dei aqui o exemplo da UNB, tem no Rio, tem no Nordeste, vi na Paraíba, na área de equipamentos e materiais, aliás, tem vários polos tecnológicos no Nordeste. O campo da biodiversidade no Amazonas e no semiárido, no Amazonas e no Centro-Oeste, e também no semiárido, da biodiversidade fitoterápica. Um país com a diversidade brasileira, com o tamanho do Brasil, a saúde pode ser um belo caminho da reconstrução do tecido industrial, tecnológico e de conhecimento no Brasil. 35% da pesquisa brasileira é na saúde. E se eu for contar aquela pesquisa que está na matemática, que é classificada como matemática, mas é algoritmo para a saúde e de computação. Aquela pesquisa de sociólogos, a presidente da Fiocruz é socióloga. Ela não é qualificada, computada, como eu, que sou economista, como profissional de saúde, mas nós somos profissionais de saúde.
Nós somos a nossa vida toda da Fiocruz. Nós não somos computados como profissionais de saúde. Então, se a gente tiver essa visão mais ampla, a saúde gera 20 milhões de empregos diretos e indiretos. É estratégia, nós não estamos falando de coisinha. Por isso, Lucas, eu digo, não me venham com um projeto piloto para a saúde. A gente está aqui constituindo e tendo que construir um sistema econômico e produtivo digno de quem tem um sistema único de saúde. E aí a gente pode explorar complementaridades entre países. E quanto mais qualificado tecnologicamente, olha a importância disso. Quanto mais qualificado tecnologicamente nós somos, mais a gente pode cooperar. Mas aí é uma cooperação altiva para desenvolver inovação conjunta. A Fiocruz foi eleita, foi escolhida como o hub da tecnologia de RNA mensageiro no mundo, na América Latina, mas o hub global na América Latina. Aí a globalização é bacana. A gente pode ajudar a África, a gente pode interagir com a América Latina, com a Argentina, com a Bolívia, com os nossos vizinhos, nossos irmãos, na cooperação. Então, não é verdade que a reconstrução nacional pela saúde é contrária à globalização. O que ocorre hoje, é que a gente viu na pandemia, é uma globalização onde a saúde está nas mãos de 10 países e de 10 empresas. Isso não, eu digo, competição, variedade, mais países, mais empresas, mais produtores. E o Brasil pode, sim, se colocar como um grande player global, inclusive por uma ação cooperativa de uma globalização, como diria o Milton Santos, que é uma outra globalização, uma globalização vida para articular inovação processo, sem nenhuma visão ingênua de que a área econômica tem que dar retorno, tem que dar lucro. Mas é papel do Estado fazer a indução para que o retorno, a rentabilidade e o investimento sejam com preço justo e que viabilizem o acesso universal e o acesso global. A gente não pode esquecer que a gente está nos marcos da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás. O que a gente viu na vergonha das vacinas foi 3/4 do planeta sendo deixado para trás. E o Brasil não foi deixado mais para trás porque nunca queriam privatizar a Fiocruz e o Butantan em certos momentos da nossa história. Queriam dizer que a nossa vocação era só pesquisa e que a gente tinha que adquirir produtos do exterior. Felizmente, são instituições fortes e que tiveram capacidade de resistir e que se articulam, pasme, com o setor privado. Perguntem aos parceiros privados da Fiocruz se tem alguma reclamação ou se estão insatisfeitos. Mas é lógico que eles estão movidos também por políticas públicas com P maior, inseridos nisso. Porque se não é para ser política pública, não é para atender a sociedade, para mim não é política do Estado. Aí deixa o mercado funcionar livremente. E, Gadelha, para concluir, pegando essa tua fala, né, então a gente tem uma das 10, e pensando exclusivamente no Brasil, claro que você fala de uma sociedade global, né, onde os países se comunicam e precisam dessa troca, né, para que, como você mesmo pontuou, ninguém fique para trás. Mas pensando no Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, que tem um mercado interno forte, né, 200 milhões, mais de 200 milhões de pacientes do Sistema Único de Saúde, tem matéria-prima, né, como você mesmo colocava, né, tem uma comunidade, tem vizinhos, ou seja, tem um mercado externo também potencialmente benéfico porque a gente tem, né, aqui na América do Sul, só para ficar no exemplo da América do Sul, muitos países com os quais a gente pode e já tem uma relação de longa data. Onde é que está ou onde estão os gargalos para que o Brasil desenvolva, ou seja, mais, ou avance mais no desenvolvimento produtivo e tecnológico na área da saúde? É a pesquisa básica, é a estrutura produtiva, é a capacidade tecnológica de maneira geral? Onde estão esses gargalos? Lucas, fechando aqui a nossa conversa, então eu quero primeiro dizer, quando a gente fala essa coisa de não deixar ninguém para trás, não é apenas o Haiti. Como dizia o Caetano, o Haiti é aqui. Né? Se a gente for olhar o perfil
morbidade, de mortalidade da Covid, quem mora na Maré morre muito mais do que quem mora na zona sul do Rio de Janeiro. Quem mora em Paraisópolis morre muito mais de Covid do que quem mora no Morumbi ali do lado. Quem mora, ou seja, a Covid tem renda, tem raça, tem cor e tem diversidade social. Os mais pobres são atingidos perversamente, de modo muito pior pela Covid, dentro do Brasil. Então, a gente tem um grande desafio aí que você coloca, e aí eu acho que o Brasil pode talvez ser um certo protagonista do mundo. Eu sou muito otimista com o Brasil. O Brasil, um país que criou o SUS, não tem direito de ser pessimista. Um país que criou o sistema de ciência e tecnologia que o Brasil tem, não tem direito de ser pessimista. A gente tem direito, sim, de sonhar e de reconstruir a nação assentado no bem-estar, na sustentabilidade, no conhecimento e na inovação. E aí, nesse sentido, eu queria falar 3 desafios respondendo a sua pergunta. O primeiro é a ciência. A pandemia mostrou a importância central da ciência, inclusive da ciência básica. Nós não podemos ter aquela noção vulgar de especialização. Eles fazem a ciência básica e a gente absorve e gera tecnologia. A pandemia mostrou a tecnologia do RNA mensageiro foi desenvolvida por cientistas há décadas atrás, que muitas vezes eram excluídos, não tinham nem financiamento, que achavam que não era aplicado e que a molécula não era estável. Olha a importância dela aí. A ciência para conhecer a população, para dizer aonde que vai emergir a pandemia, por que aonde tem Bolsa Família e aonde tem atenção básica as pessoas morrem menos. Por que a pandemia afeta mais aonde o SUS é mais frágil e afeta menos aonde o SUS é mais forte? Isso é conhecimento científico, não é apenas inovação. Então, acho que a primeira coisa, sim, ciência e não mentira. Ciência e não fake news. Ciência para subsidiar a política pública e numa visão, ao mesmo tempo, não positivista da ciência. A ciência ela sempre tem perguntas. Ela sempre tem verdades momentâneas, mas ela é a nossa principal base para tomar decisões no melhor conhecimento disponível e não decisões que desrespeitem o conhecimento da humanidade. E, para isso, o Brasil tem que ter a sua ciência própria. Então, primeira questão, ciência. A ciência brasileira é resiliente, ela respondeu bem à Covid. Publicamos muito, mas ela está em risco. Ela está em risco. Instituições científicas brasileiras têm risco. Segunda questão. O Brasil caminhar de uma estratégia de ser absorvedor de tecnologia para participar do esforço global de inovação. Porque a gente não pode só estar na ponta final do processo. A agenda social, por exemplo, o preço dos produtos, eu não posso ser confortável com um produto para doença rara ou para câncer que custa 5 milhões ano no tratamento. Isto é uma agenda científica de inovação para que eu tenha produtos que curem e que sejam acessíveis para todos. Nós não podemos criar uma sociedade estratificada, como são aquelas 10 classes de avião, onde a primeira classe vive 80 anos e a última classe vive 40 anos, como no século XIX. Isso é inaceitável. Então, digo, uma ciência e uma inovação pautada pelo acesso universal. E o terceiro desafio é a gente ver o SUS inserido e integrado com a reconstrução de um sistema econômico. O complexo econômico industrial da saúde como uma das grandes apostas, um dos novos vetores para uma estratégia de desenvolvimento do país no século XXI. Que a gente migre da economia baseada apenas em recursos naturais, em petróleo, soja, aço, minério, automóvel, para uma economia do conhecimento comprometida com o social, com o bem-estar e com a qualidade de vida. O complexo econômico industrial nos fornece a base econômica para que a gente tenha direito à vida, direito à felicidade, direito à equidade em bases estruturais. O próprio direito à democracia, que quando a gente exclui as populações do acesso, nós estamos ferindo a democracia e ferindo a Constituição brasileira. Então, a economia é a marca que eu estou colocando, um artigo recente que publiquei, a economia a serviço da vida. E a economia a serviço da vida gera renda, gera emprego, dinamiza o PIB,
gera equidade e gera sustentabilidade ambiental. Então, eu acho que ciência, inovação e sistemas universais de bem-estar como eixos indutores da prioridade da gente não recriar o padrão de desenvolvimento do passado, mas a gente recriar o nosso próprio futuro. Carlos Gadelha, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Ele foi secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde entre 2011 e 2015. Carlos Gadelha, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite aqui para esse nosso bate-papo. Muito obrigado pela aula aqui sobre o tema. Até uma próxima. Até, e um prazer aí ter esse contato com a Associação dos Funcionários do IPEA. E eu quero dizer, a Fiocruz mora no meu coração, mas instituições como o IPEA pertencem a todos nós e devem ser muito valorizadas. Parabéns, IPEA, e parabéns à Associação de Funcionários. E muito obrigado, Lucas, por essa conversa e essa oportunidade tão interessante que me foi dada. Muito obrigado. Foi dada. Muito obrigado. Foi dada. Muito obrigado. Foi dada. Muito obrigado. Foi dada.